Oi, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês tenham tido uma excelente semana debaixo da graça do nosso Deus. Eu tenho uma mensagem aqui hoje que tenho certeza que ela vai falar ao teu coração e à tua alma. Portanto, acompanhe até o final, que tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. A mensagem está baseada em João, capítulo 21, os versículos 15, 16 e 17. É uma mensagem muito conhecida por todos os cristãos, se não por todos, pelo menos pela maioria. É quando Jesus, ressuscitado, aparece aos discípulos pela terceira vez e pergunta a Pedro se ele ama a Cristo mais do que todos os discípulos. E as 3 vezes que Jesus pergunta, Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. E a terceira vez, Pedro é mais enfático ainda: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E sabe o que Jesus diz a Pedro, depois dos 3 questionamentos? Diz o seguinte: cuide dos meus cordeiros, pastoreie as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Acreditamos que se faz necessário uma explicação do porquê Jesus comparava seus seguidores com ovelhas. Por que o uso dessa pedagogia? Porque era comum a Jesus usar o cotidiano para explicar a sua mensagem de maneira que as pessoas captassem com mais facilidade. Lembra, ele falou de algumas parábolas, por exemplo, o bom samaritano, os 10 talentos, as 10 virgens, o filho pródigo e assim por diante. Jesus falava por parábola. Ele falava de uma maneira que as pessoas entendiam. E eu peço a licença de vocês aqui para agora fazer o uso da sua pedagogia, comparando o nosso cotidiano, para que essa mensagem fique mais clara. Vamos lá. Então, nos restaurantes, a gente sabe que nos restaurantes granfinos da cidade, sempre tem os guardadores de carro. E quando chega o cliente, esse guardador de carro vai até o cliente, com toda a gentileza fala: oi, doutor. Abre-lhe a porta, o cliente sai, ele entra no carro do cliente e o guarda com todo cuidado, com todo carinho, para não arranhar e não amassar. Sabe por quê? Porque ele sabe que o dono do veículo é o cliente e não o guardador. E ele sabe também que se ele cometer qualquer erro, qualquer avaria, ele vai pagar cada centavo do estrago que ele fez. Pois bem, agora esclarecido qual é o papel do guardador, continuemos a nossa reflexão. Vamos aprofundar a nossa reflexão. Jesus, quando procurou alguém para guardar seus seguidores, ele procurou alguém que os amasse de todo o coração. E mesmo assim deixou claro para Pedro que ele era o proprietário dos seus seguidores. Ele era o proprietário de seus filhos, o qual ele pagou com um preço muito alto, que foi o preço de sangue. Sabe o que está escrito, está implícito nesse todo o cuidado que Jesus tem ao entregar a Pedro o cuidado de pastorear, o cuidado para ser um guardador. Ele fala o seguinte a Pedro, o que está implícito é o seguinte: ama ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as tuas forças. Ame o próximo como a si mesmo. É o que está lá em Marcos 12, 30 e 31. Foi o que Pedro fez, com total rigor, em toda a sua vida. Se entregou de corpo e alma, cuidando daqueles que Jesus colocou como líder. Pedro era líder, Pedro era guardador, Pedro era cuidador, jamais dono. E qual foi o legado que Pedro deixou para os guardadores dos filhos de Deus? Para nós hoje, para os líderes de hoje. Primeiro, que o guardador não é proprietário das ovelhas de Cristo. Segundo, Jesus vai cobrar caro de quem machucar seus cordeiros. Terceiro, quem ama Jesus
ama as pessoas e cuida delas com muita dedicação, com muito amor, com muito cuidado. Jesus deixou claro: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Está lá em João 10, 27. Portanto, queridos e queridas, ouçam a voz do Mestre. Estejam seguros, com o guardador fiel. Fujam dos lobos. Se de fato você conhece a Jesus, se nós de fato conhecemos a Jesus, nós não devemos permitir que salteadores tirem ou que nos tirem a nossa fé, que nos firam, que nos machuquem, mesmo usando o Evangelho. Mesmo porque quem fere não é cuidador, e sim lobos, hienas e salteadores. Quando Jesus fala que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, ele está falando dessa gente. Pode ir lá no texto que você vai entender isso. Eu expliquei isso na semana passada, que os salteadores são aquelas pessoas que vêm para enganar, que até diz que está falando em nome de Deus, mas não são de Deus. Nós que conhecemos a voz de Cristo, não podemos nos deixar se enganar por tais pessoas. Um recado que eu quero deixar para os líderes religiosos: ame as pessoas. O seu papel é o mesmo de Pedro: cuidar, guardar, pastorear. Não é permitido ao líder religioso se alinhar com a matilha ou se acovardar. O cajado só tem uma serventia: afastar lobos e hienas. Seja um guardador de valor e destemido. Não tema os salteadores, não tema os lobos, não tema as hienas, não se acovarde. Seja um fiel profeta, como foi João Batista, como foi Amós, como foi Jeremias, Isaías, como foi Elias e tantos outros. Não se curve aos lobos, às hienas e essa gente avarenta. Siga à risca os evangelhos. Siga à risca o que Paulo ensinou, o que Tiago ensinou, o que Pedro ensinou para nós. E para o povo de Cristo: não dê ouvido aos lobos, hienas e salteadores. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Valorize esse tão imenso amor de nosso Deus. Pergunto para finalizar: você daria o seu veículo para qualquer guardador, para qualquer manobrista, para qualquer cuidador? Se não, pense em sua vida. Não permita que qualquer interesseiro, qualquer avarento ou descuidado te oriente na vida. Ouça a voz de Jesus Cristo. E que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém.